Irmãos, hoje eu gostaria de abordar um tema que infelizmente nem todos os que estão na igreja gostam de ouvir. E quando eu me refiro a nem todos que estão na igreja, eu não me refiro à nossa igreja, a nossa tão querida e amada Palavra da Fé. Eu me refiro à igreja de Cristo como um todo. Tem muita gente hoje que vive uma vida cristã de aparência. São pessoas que vêm à igreja, que frequentam a igreja, que levantam as mãos na hora do louvor, que oram às vezes até uma oração bonita, canta para Deus, sabe, faz tudo aquilo que parece santo, mas que na verdade não tem vivido uma vida com um verdadeiro relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que tudo aquilo que o pastor não vê, que a pastora não vê, que o obreiro não vê, que o marido, que o pai, que a esposa, que o irmão, que a sociedade não vê, Deus vê. E eu não falo isso em tom de ameaça, não, eu falo isso porque Deus vê a nossa adoração. Deus vê o tipo de servidão, o tipo de fé que nós temos manifestado nele. E nós precisamos entender que há um risco muito grande quando eu vivo uma vida de aparência. Se eu fingir que meu casamento é feliz na frente do povo, uma hora todo mundo vai saber da verdade. Se eu finjo ser um bom pai, uma hora alguém vai saber que eu não sou. Se eu finjo ser um bom cristão, você pode ter certeza, me perdoe até falar a você, mas o senhor e a senhora podem ter certeza, alguém está vendo. E aquele que está vendo, diz a palavra lá em Hebreus 4,13, é aquele que não tem nada em oculto diante dos seus olhos. Tudo está nu e aparente aos olhos de Deus. Não há como se esconder, não há como fugir, não há como fingir. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo nos dá um alerta de um grande perigo que a gente tem vivido, que é justamente a vida em aparência, a falsa fé, eu vou dizer assim. Não estou aqui acusando a sua fé de não ser verdadeira. Estou dizendo que muita gente vive uma vida de aparência, parece um cristão, anda como um cristão, se veste como um cristão, fala como um cristão, mas lá no oculto, lá no secreto, Deus vê que é um falso cristão. E nós não podemos nos colocar nesta categoria. Jesus diz claramente que no grande dia do Senhor, qual é esse dia, pastor? O dia do juízo final, muitos ficarão de fora, muitos ficarão de fora. O plano de Deus é salvar a todos, mas infelizmente eu não vou mentir para você, nem todos serão salvos, nem todos serão salvos. Existem correntes teológicas por aí que dizem que não importa o que você faça aqui, não importa, Deus já determinou a sua salvação ou a sua condenação. Eu não creio nisso. Se fosse assim, por que Jesus Cristo teria vindo? Se já tivesse tudo definido, por que Jesus passaria por tudo aquilo que passou para eu ter a chance da minha salvação, da minha reconciliação com Deus, da minha redenção? Não faz sentido. Aquilo que nós fazemos em terra, em vida, é aquilo que vai ecoar na eternidade. É o que eu faço, é o que eu escolho, é como eu faço. Tem muita gente que faz a coisa certa do jeito errado. Eu tenho hoje, em nome de Jesus, a autoridade para expulsar um demônio. Mas não adianta nada eu vir aqui, impor a mão sobre uma pessoa, ela se manifestar, eu expulsar o demônio e não ter uma vida em santidade. Não adianta nada eu vir aqui fazer uma pregação para você, tocar o seu coração através da palavra de Deus, e eu não viver a minha vida em santidade. Não adianta nada eu me mostrar um bom pastor e não cuidar das minhas ovelhas, não cuidar das ovelhas de Deus que Ele colocou nas minhas mãos. Eu preciso viver em essência, eu preciso viver em verdade. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Há um alerta fortíssimo no que nós vamos ler agora. E é importante que a gente se lembre, ou que a gente saiba, que quando eu estiver no dia do juízo, e eu espero muito em Deus que nenhum de nós escute estas palavras,
porque não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais tempo para volta, não haverá mais tempo para a gente se salvar. Olha o que diz em Mateus 7, a partir do verso de número 21. Palavras de Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, caiu a conexão. Deixa eu ler aqui para você. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fazemos, ou fizemos, melhor dizendo, muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente. Tem tradução que diz: então lhe direi em alta e clara voz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a pior frase que um ser humano pode ouvir. É o pior momento da vida de alguém, quando da boca de Jesus Cristo forem proferidas estas palavras: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas Senhor, eu era pastor na igreja Palavra da Fé. Se afaste de mim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu fazia a tua obra. Se afaste de mim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz tantas coisas, eu ajudei aos pobres, eu fui no cemitério orar por pessoas que eu não conhecia, num velório, eu fui na cadeia visitar pessoas que eu não conhecia. Se afasta de mim, diz Jesus Cristo. Mas Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu coloquei a mão no enfermo, ele foi curado em teu nome. Se afaste de mim. Esta é a frase que mais me atormenta. E eu falo isso para você com toda a sinceridade que há em mim. Esta é a frase que no meu círculo íntimo eu comento com as pessoas, que é o que mais atormenta o meu coração. Imagine você se dedicar à palavra de Deus, à obra de Deus, fazer aquilo com tudo que você tem no seu coração, mas não fazer aquilo para Deus, sem relacionamento com Deus. O nome dele tem poder? Tem. Tem gente que até em pecado consegue expulsar um demônio por causa do nome de Jesus. Mas o que Jesus quer é relacionamento. Ele quer intimidade. Ele quer que todo santo dia que Deus te deu, você se comunique com Ele, você esteja em comunhão com Ele. Ah, Senhor, Senhor, imagina o desespero. E a gente lê aqui um texto frio, um texto cru, mas imagine a cena. Alguém dizendo: Senhor, Senhor, mas Senhor, eu isso, mas Senhor, eu aquilo, afasta-te de mim, eu não te conheço. Enquanto nós brincarmos de sermos cristãos, enquanto nós brincarmos de evangelho, verdadeiro evangelho, nós corremos um risco de ouvir estas palavras: e então lhes direi abertamente. O que isso significa? No meu entendimento, que é para todo mundo ver e é para todo mundo ouvir: eu não te conheço. Ah, Senhor, mas eu era santo. Não te conheço. Ah, Senhor, mas eu orava todo dia antes de dormir. Eu não te conheço. Ah, Senhor, mas quando eu me levantava eu orava, quando eu ia almoçar eu orava, mas eu não te conheço. Nós precisamos ter temor dessa frase. Isto aqui tem que ser uma bússola de que a minha vida está na direção errada. O meu norte, que é para onde aponta uma bússola, é Jesus. Mas eu preciso ter intimidade com Ele. Lá no livro de Josué, quando Josué perseguia os reis, a palavra diz que Josué deu uma ordem ao sol e à lua, para que o sol não se pusesse e para que a lua não nascesse. E lá está escrito: e Deus ouviu a voz do homem.
Deus não ouviu a oração, Deus ouviu a voz do homem. Para que eu ouça a voz do homem, eu preciso estar onde? Onde eu preciso estar para ouvir a voz do homem? Fala alguma coisa, irmão João. Qualquer coisa. Amém. Amém. Eu ouvi a voz desse homem. Por que eu ouvi a voz dele? Porque eu estou perto dele, eu estou próximo dele, eu estou em comunhão, até que mesmo uma comunhão física com ele. Eu estou aqui em proximidade, em intimidade, em proximidade. Deus ouviu a voz do homem. Não precisou Josué orar, não precisou Josué clamar. Josué, pela fé que tinha e por viver uma vida verdadeira, não de aparência para Deus, teve autoridade para fazer o sol parar. Consegue imaginar uma coisa dessa? Sol não se ponha, lua não nasça, até que eu vingue o povo de Israel. Enquanto aqueles homens, todo o exército e os reis foram capturados e mortos, o sol não se pôs. E por que Deus atendeu? Foi Josué que parou o sol? Não, foi a mão de Deus. Mas por que Deus o ouviu? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele vivia uma vida de crente, mas de crente, gente, com o perdão da palavra, crente até o diabo é. O diabo acredita em Deus. Ele acredita tanto em Deus que quando a gente dá uma ordem, ele vai embora. Em nome de Jesus. A gente não precisa, ou aliás, a gente não pode ser apenas crentes. Olha como Jesus começa: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Se você é servo, você não tem mais vontade. Se você é servo, você não tem mais direito. Se você é servo, você não tem mais gosto. Se você é servo, você não tem mais poder de decisão. Se você é servo, você não tem mais escolha. Se você é servo, você não tem livre arbítrio. Ah, como assim, pastor? A palavra diz que eu tenho livre-arbítrio. Se você decidiu aceitar a Jesus, se você decidiu seguir a Jesus, você abriu mão do seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio está aqui. Cada página desta é o seu arbítrio. Ah, mas eu não vou. Está dizendo para ir, você vai. Ah, mas eu não quero. Está dizendo que você deve querer, você vai. Ah, mas eu não vou fazer. Está dizendo para você fazer, você vai fazer e acabou. Ah, mas eu não concordo com a Bíblia. Eu sinto muito, meu irmão. Ah, mas eu penso de outra forma. Eu sinto muito, meu irmão. Ah, mas eu acho que é assim. Eu sinto muito. O que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, não importa. O que importa é o que diz a palavra de Deus. Muitos de nós estamos vivendo uma vida de aparência. É um casamento de aparência. É uma felicidade no trabalho de aparência. É a relação com o irmão da igreja de aparência. Mas o pior de tudo é uma relação aparente com Jesus Cristo. A gente tem o que há de mais importante nesse mundo e a gente despreza Jesus Cristo. A gente brinca com o nome de Jesus. A gente sacrifica Jesus a cada novo dia. Um exemplo de alguém que vivia, ou de pessoas que viviam uma vida aparente para Jesus: os próprios fariseus. Jesus Cristo chama lá em Mateus 23, se eu não me engano, eles de sepulcros caiados. Ou seja, por fora é uma maravilha, é uma beleza, é um exemplo. A oração daquele irmão é fantástica, mas por dentro são ocos, são vazios de intimidade com Jesus. Nós não podemos cometer este mesmo erro. Ou eu vivo uma vida de verdade com Jesus Cristo, ou naquele dia eu corro o risco de que Jesus diga em alta e clara voz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eu não sei quem você é. Aqueles filhos de Seva, lá de Atos dos Apóstolos, se aventuraram, 7 homens, a expulsar demônios pela cidade. E um dia eles encontraram um demônio que perguntou para eles: Paulo, eu conheço. Jesus Cristo eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas quem são vocês? Esses homens expulsavam demônios dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Era Paulo que pregava, era Paulo que vivia uma vida santa para Jesus Cristo. Esses homens não.
E como aconteceu com eles, a palavra diz que eles foram espancados, humilhados, agredidos e saíram fugidos sem roupa. Imagine a cena. Homens que se diziam de Jesus Cristo, que nem o demônio acreditava. E o demônio sabe quem é de Deus e quem não é. Eu sempre falo para minha esposa, eu tenho certeza plena de que aonde eu vou, há um demônio atrás de mim, ou há vários demônios atrás de mim, de acordo com as ameaças que a gente recebe aqui. Vários, esperando o quê? Que eu escorregue, que eu deslize, que eu caia, que eu vacile na minha fé. Outro dia mesmo eu atendi aqui uma senhora, e o demônio começou a gritar: eu te odeio, desgraçado, eu vou te matar, não sei o quê. E por que você não me mata? Eu estou aqui na sua frente. O demônio falou exatamente estas palavras: se distraia. Se distraia. Ou seja, se distraia, fuja do caminho uma vez só, para ver se eu não te pego. Se distraia. Ameaça poderosa, um alerta poderoso. Para mim, foi ótimo ter ouvido aquilo. Opa, se eu vacilar, se eu sair do caminho, o mal me pega. E é isso o que tem acontecido com muita gente. Repita assim comigo: a aparência nem sempre reflete a realidade. Amém? Eu queria que você perguntasse no seu coração agora 3 perguntas. Para que ninguém julgue ninguém, feche os teus olhos. Você vai falar em alta voz: será que a minha fé é verdadeira ou é apenas uma fé dissimulada? Se responda. Mais uma pergunta que eu quero que você faça: será que estou apenas frequentando a igreja, mas sem viver o evangelho? Se responda. Mais uma pergunta: será que carrego o nome de cristão, mas as minhas atitudes demonstram o contrário? Se responda. A Bíblia diz lá em Tiago 1:22, Tiago 1:22, que nós devemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Quando eu sou apenas um ouvinte da palavra, o que eu ouço eu posso esquecer. E se eu esqueço do que eu ouvi, como é que eu vou aplicar aquilo que eu nem me lembro mais? Precisamos ser praticantes. O que isso significa, pastor? Ser crente de verdade, ser cristão verdadeiro. As pessoas, um cristão, eu sou de um tempo, quando eu nem acreditava em Deus ainda, que um cristão chegava, um crente naquela época, chegava numa venda onde estava escrito não vende-se fiado, o cristão chegava lá e comprava fiado. Aí a pessoa que estava do lado, que foi negada a compra, falou: ué, mas por que você vendeu para ele e não vendeu para mim? Porque ele é crente. Era esse o testemunho que o crente dava. Esse aqui é crente. A criança chegava lá na padaria, pedia uma coisa fiado: ah, você vai vender para o menino? Sim, porque o pai dele é crente. O pai desse menino é crente. Isso era uma referência de honestidade, referência de caráter, referência de vida. Hoje, quando nós falamos de ser crentes, nós somos zombados aí na rua por tanto mau testemunho. Você vê na internet, perdão da palavra, é uma palhaçada com Cristo. Outro dia eu postei um vídeo de umas pessoas lá no Rio Grande do Sul, zombando do sacrifício de Jesus, zombando, dançando, cantando. Vamos tirar Jesus da cruz, eles cantavam. Um homem em cima de uma árvore, com roupa de mulher, tirando as roupas, fazendo um strip ali, e aí quando tirava as roupas estava de calcinha, simulando que era Cristo Jesus. Eu já vi pastor subir em coluna de igreja e ficar batendo com o nariz como se fosse um pica-pau. Crentes rodando dentro da igreja, pastor rodando dentro da igreja, pastor com roupa de macumbeiro dentro da igreja. É esse o testemunho que tem sido visto lá fora. E nós, como diz aí fora, né, os justos pagam pelos pecadores. Mas precisamos lembrar que todos nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores arrependidos. Precisamos ser pecadores arrependidos, aqueles que não mais dão mau testemunho lá fora. Não mais dão testemunhos mal lá fora. Tem muita gente hoje que serve de uma forma errada.
Repita comigo: obras sem santidade não garantem salvação. Olha aqui o que diz o verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, veja que essas pessoas aí, elas não eram descrentes, elas não eram do mundo, porque uma pessoa que não acredita não vai profetizar no nome de Jesus. Uma pessoa que não acredita em Deus, que não vive dentro de uma igreja, não vai expulsar demônio, não vai fazer maravilha. Não são pessoas fora da igreja, mas essas pessoas não conheciam a Jesus Cristo. Ou melhor, elas conheciam a Jesus, mas Jesus diz que ele não as conhecia. E isto nós não podemos ouvir de Jesus Cristo. Você conhece Jesus? Conheço. E Jesus conhece você? Jesus te conhece? Será que Deus falaria de qualquer um de nós como falou para Satanás sobre Jó? Você viu meu servo Jó? Homem temente, obediente. É assim que nós precisamos ser conhecidos por Jesus. Não ouvir a palavra, a frase tão aterrorizante: não vos conheci. Se apartem de mim, ou seja, fiquem longe de mim. Quem você quer longe de você? Quem é que você quer longe de você? Aquele que você ama? Aquele que te respeita? Aquele que te honra? Quem é que você quer longe de você? Pensa aí, mas pensa numa pessoa de verdade que você fala: não, esse fulano, essa fulana, eu quero distância. Pensa aí rapidinho. Pensou? Agora você vai se tornar para Jesus essa pessoa que ela é para você. Jesus, imagine Jesus falando: se afaste. Ah, dona Silvana, se afaste, não te conheço. Ah, dona Maria, para longe de mim. Seu Benedito, saia. Seu Cláudio, eu não quero você aqui. Dona Luciana, no meu reino você não entra. Você não entra porque eu nunca te conheci. Não sejamos, meus irmãos, crentes cheios da lei, cheios de conhecimento teórico, cheios de diz que me disse, a oração é bonita, a oração é... Gente, eu tenho um problema para falar disso. A gente ouve muito, né? Não precisa de oração bonita, mas se você pode fazer uma oração bonita para Deus, faça. Não é porque Deus vai fazer a diferença de uma oração bonita que você vai fazer oração relaxada. Faça, dá o seu melhor para Deus. Mas o que eu quero que você aprenda hoje é que não adianta a gente fazer grandes coisas dentro da igreja ou fora dela sem conhecer a Jesus Cristo. Ou melhor, sem ter relacionamento com Ele, sem Ele conhecer a cada um de nós. E nós temos um perigo ainda nessa iniquidade que está disfarçada de religiosidade. Olha o verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Quem poderia me dizer? O que é iniquidade? Menos a pastora. Quem se aventura? Pastor, iniquidade é pecado, só o pecado, coisas erradas, o que mais? Inveja, o que mais? Iniquidade é o pecado, como a irmã Luciana disse, mas a iniquidade não é só o ato de cometer o pecado, é o ato de seguir cometendo o pecado sem arrependimento. Eu posso pecar, eu posso sair daqui, pegar um carro, alguém... Ontem mesmo eu até cheguei em casa e pedi perdão para minha esposa. O meu telefone parou de funcionar. Aí eu liguei lá na operadora. Aí a mulher falou assim: ah, moço, é fácil resolver o seu problema, é só pagar a conta. Desse jeito, diante de Deus. Eu falei: querida, eu não tenho nenhum débito em aberto. Ah, mas conta no meu sistema que o senhor tem uma conta de março. Eu falei: março ainda não chegou. Aí ela: mas tem que pagar não sei o que. Aí eu perdi a compulsão. Falei: a senhora fala direito comigo. Se a senhora não quer trabalhar, a senhora peça demissão. Aí ela desligou na minha cara, obviamente. Obviamente ela desligou na minha cara. O comportamento da gente fala quem a gente é.
Eu posso sair daqui como ontem, tive esse pequeno ataque de fúria, mas pode ser uma coisa pior. Posso ser fechado no trânsito e partir para a briga, entrar em pecado. Ah, mas mereceu apanhar mesmo, já não me arrependi. Ah, bem feito, aquele cara é folgado, queria eu poder dar um tapa nele. Isso não é comportamento de cristão. Ah, mas aquela mulher foi envergonhada. Nossa, eu estava torcendo para isso. Todo cristão que é envergonhado, envergonha o Evangelho. Todo cristão que é envergonhado, envergonha o nome de Jesus. O seu nome está associado ao nome de Jesus. Tudo o que você faz é um casamento. Tudo que eu faço reflete na minha esposa. Tudo que a minha esposa faz reflete em mim. Tudo que eu faço como servo de Deus reflete no Evangelho. Imagine minha filha me vendo gritar com a moça do telefone. Nossa, olha o papai. Como é que eu vou dizer para ela? Tenha temperança, tenha autodomínio, tenha controle próprio, trate bem as pessoas, e eu gritando com a mulher do telefone. Não funciona. Ou eu vivo uma vida realmente para Deus, ou eu vou ficar preso na iniquidade. Lá no Antigo Testamento nós temos um exemplo do sacerdote Eli. Ele permitia que os seus filhos, que também eram sacerdotes, vivessem em pecado. Até que Deus fala para... Qual foi o nome do menino? Samuel. Até que levanta Samuel e fala que vai matar o profeta, porque vivia uma vida fora do padrão bíblico. Eu sou um sacerdote, eu tenho que dar bom testemunho. Então o que eu quero que você entenda hoje: não adianta viver uma vida aparente. Ou você se entrega verdadeiramente ao Evangelho, a Cristo, e faz a obra dentro da igreja ou fora dela, porque você é servo de Deus em qualquer lugar. Ou pode-se correr o risco de ouvir abertamente de Jesus Cristo: nunca vos conheci. Tenha medo disso, tenha pavor disso, tenha horror dessa frase. Porque se você ouvi-la, e eu espero em nome de Jesus que nenhum de nós ouça, é porque deu tudo errado no final. Viveu uma vida santa até a página 38. Aí na página 39, que fechou os olhos, naquele justo dia, saiu da presença do Senhor. E quando eu saio da presença do Senhor, eu não posso estar com Ele na eternidade. Porque se eu não posso viver com Deus aqui, se eu não posso honrá-lo aqui, se eu não consigo orar por 2 horas aqui, se eu não consigo adorá-lo aqui, como é que eu quero ir para o céu, para a eternidade? Para o céu, força de expressão, que a gente sabe que nós herdaremos a terra. Viva uma vida santa, mas viva uma vida santa em essência, em espírito e em verdade, para que você não corra o risco de ouvir de Jesus Cristo: nunca te conheci, se afaste de mim, porque você pratica a iniquidade. Não dê mau testemunho, não envergonhe o Evangelho. Eu já disse aqui, repito, no dia do juízo final, todos os nossos pecados, todos, serão expostos. Ah, pastor, mas Deus não envergonha ninguém. Envergonha aquele que envergonha o Evangelho de Cristo. Envergonha sim, expõe sim. A nudez vem à tona. Quando Acã roubou, ninguém viu, Deus viu, e foi ele e a família dele morta a pedradas. Tem nada escondido aos olhos de Deus. Então coloque na sua mente, no seu coração, que você precisa, assim como eu, viver uma vida essencialmente para Deus, de verdade. Se você não quer ser cristão, meu irmão, não seja. Se você não consegue ser cristão, não seja. A palavra diz: aquele que está sujo, que se suje mais. Mas se você decidiu seguir a Cristo, dê bom testemunho, testemunho verdadeiro. Que as pessoas olhem para nós e vejam homens e mulheres de Deus. Que a nossa palavra seja suficiente para qualquer pessoa, em qualquer acordo, em qualquer situação. Porque elas vão olhar para você e vai falar: não, essa é mulher de Deus. Não, esse é homem de Deus. E como é que a gente consegue isto? Dando testemunho. Não falar do que conquistou, mas nas nossas ações, dia após dia. Não é só hoje, não é só amanhã,
é até o dia em que os nossos olhos se fechem para sempre. Amém? Cristão verdadeiro, quem vive de aparência é ator, é atriz, e no mundo espiritual você não pode interpretar. Ou você está, ou você não está. Ou você é, ou você não é. Ah, eu estou indeciso, já se decidiu. Se você está indeciso, você está do lado de lá. E é do lado de cá que precisamos ficar até o fim dos nossos dias. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo.